que era coxo, qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhando para ele e esperando receber dele alguma coisa, ele disse: Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelo se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E você diz amém. Amém. Senta por gentileza e ouve por alguns minutos. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Entre o capítulo 1 ao capítulo de número 3 que nós lemos, o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar e ver a princípio os discípulos, os seguidores de Cristo, tomados pelo pavor e pelo medo. E isso se dá porque Cristo havia morrido, e sendo assim, a perseguição tornou-se notória. Então os discípulos, temerosos até mesmo pelas suas vidas, eles decidem se esconder. Só que, segundo a Bíblia, o Senhor vai aparecer novamente para os discípulos. E num período que eles estão tomados de medo, de pavor, Cristo vai liberar uma palavra, e a palavra é: a paz esteja convosco. E quando Jesus libera a paz ao cenário que era de medo, o Senhor ainda vai dar uma orientação dizendo: retornem para Jerusalém, até do que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos ouvem aquela palavra, guardam no coração, retornam novamente para Jerusalém, meu Deus, e ali aguardam fielmente em oração a promessa que havia sido liberado pela boca do Senhor. Aleluia. Eles se reúnem e começam a orar, e a oração é para que a promessa se cumpra. E eles não pararam de orar até que a promessa chegasse.
Deus vai acontecer na tua vida. O de repente de Deus, a Bíblia vai contar. O de repente de Deus vai acontecer na tua casa. E de repente Deus vai salvar. E de repente Deus vai trazer. E de repente Deus vai curar. E de repente Deus vai libertar. E de repente Deus vai encher. Porque para Deus não tem dia, não tem nada, não tem hora. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Porque diz a nossa Bíblia, operando o nosso Deus, quem impedirá? Levanta a mão para a glória para Jesus. Um minuto de glória ainda há pouco hoje aqui. Até os cultos de oração, de doutrina da palavra. Deus quer o altar cheio. Deus quer a mesa de oração cheia. Deus quer os instrumentistas cheios. Deus quer que quem sentar na nave da igreja esteja cheio. Deus quer o porteiro cheio. Deus quer que quem mexe no som esteja cheio. Deus quer que quem daqui saia cheio. Glória! Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo de Deus. No capítulo 3, gente.
questão não é Deus nos encher. Meu Senhor. Aleluia. Qual é o problema da questão aqui? É saber que Deus me encheu e eu me manter cheio daquilo que Deus me encheu. É verdade. Rodrigo, Deus me dá. Está aqui, nós temos. Porque se para receber eles tiveram que orar, para manter cheio tem que continuar no mesmo segredo. É verdade. Aleluia. Meu Deus. E qual é o segredo? Se eu comecei com a oração para me manter aquilo que eu recebi de Deus, eu preciso continuar na oração. Meu Deus. Aleluia. Capítulo de número 3. Meu Deus. E Pedro e João Meu Deus. subiram. Pastores, o texto é específico. A nona hora era a hora da oração. Se a nona hora era a hora da oração, tinha outras horas para outras coisas. Meu Deus. Jesus. Mas para quem quer se manter cheio, eu vou para a oração. Aleluia. Eu vou para a oração. Oh, glória. Aleluia. Irmão, quem faz a oração? Porque pega isso aqui, gente. Meu Deus. A Bíblia me faz conhecer a Deus. Meu Deus. Mas a oração me faz ter intimidade com o Deus que eu conheço. E nem todo mundo que conhece é íntimo. É, Jesus. Meu Deus. Conheço o Senhor e conheço o Senhor. Meu Deus. E é um prazer conhecê-los. Mas quem tem intimidade com vocês é a mulher de vocês. Eu só conheço. Verdade. Porque quem é íntimo convive. Meu Senhor. Então a oração me dá convivência com Deus que eu conheço através da palavra. Meu Deus. Meu Senhor, aleluia. Você não entendeu um pouquinho mais? Eu aqui, graças a Deus, sou muito bom de Bíblia. É por isso que palavra e oração tem que andar junto. É verdade. É, Jesus. Meu Deus. Alguém chegou para um grande ganhador de alma, um grande evangelista, e indagou para ele, dizendo, meu tecladista, o que era mais importante, a oração ou a palavra? Meu Senhor. Qual é mais importante, a oração ou a palavra? Meu Deus. É. Ele disse, eu vou te fazer uma outra pergunta que será a minha resposta. Do pássaro poder voar, qual é a asa que ele prefere melhor? Eita. É, Jesus. Você já viu o pássaro voar com uma asa só? Pássaro voa com quantas? Então ele estava respondendo, os dois têm que andar juntos. Senão ninguém decola no mundo espiritual. Aleluia! Levanta a tua mão e libera 3 glórias bem forte para Jesus. Porque enquanto a multidão tiver palavra e tiver oração, tem avivamento, tem cura, tem libertação, tem transformação, tem batismo, tem salvação de alma. Meu Deus. Aleluia. Louvado
Para onde a gente está voltando? E quando eles estão chegando próximo do tempo da porta, perdão, chamada Formosa, olha que coisa linda, que está uma porta aqui, ó. Era colocado um aleijado na porta. Meu Deus. Jesus. Estrategicamente, para quê? Para que quem fosse entrar, ele pedisse esmola. E por que estrategicamente? Para comover, para quem entrasse na casa de Deus ficasse com pena dele. Só que a palavra esmola, ela também significa resto. Então aquele homem estava acostumado a viver. Meu Deus. Mas os senhores, ele já estava acomodado a viver com o resto. Verdade. Meu Deus. Irmão, eu vou falar porque eu preciso falar isso aqui é com muito carinho, temor da parte de Deus. Tem gente que já se acomodou no resto. Meu Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Meu Senhor. E o meu Deus não dá resto para ninguém. O que o meu Deus faz é coisas novas. Só para quem não vive na vida de acomodação. Aleluia. É só mais um culto. Eu vou lá pro pastor me ver e não ficar me ligando. Eu vou lá bater ponto. Não, isso infelizmente é uma vida de resto. Mas graças a Deus que aqui Jesus não trouxe quem quer viver de resto. Deus trouxe aqui nessa noite quem quer viver uma vida de avivamento. E quem vive uma vida de avivamento, diz a palavra, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os restos já se passaram e este tudo se fez novo. E eu vou profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Em 2025 não vai ser mais vida de resto, vai ser vida, o novo de Deus, é novidade de vida. Oh glória, se está voando, vai ler mais. Se está voando, vai ler mais. Se vier cantar, vai cantar mais. Se buscava, vai buscar mais, porque hoje não tem resto pra gente. Hoje é o novo de Deus que recebe. Recebe! Há o novo de Deus aqui caindo nessa noite. Há uma graça de Deus aqui. Tem o novo de Deus para a vida de pessoas aqui. Ele era colocado na porta. E texto diz, pastor, e a gente percebe no texto que ele já estava acomodado, pastor, a viver de esmola. Meu Senhor, aleluia. Oh glória. Louvado seja o teu nome nesse lugar. Oh, aleluia. Só que naquele dia, Oh, Jesus, aleluia. dois crentes cheios do Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia, meu
avivado. Dois crentes que quer se manter cheio daquilo que Deus encheu. Estão subindo. A gente se aproximando de Deus, meu Deus, que Deus está levando a gente para outro nível. É verdade. Aleluia. E toda vez que você entra em oração, você fica no nível da terra. Você entra no nível espiritual diferente. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Jesus, aleluia. O texto só implica com a palavra. A carne é fraca, é só nesse período aqui. Meu contexto vai ver que a Bíblia só diz que a carne é fraca quando se retrata a oração. Porque se a carne fosse fraca, a gente vencia ela. Sabe, esse termo carne fraca é especificamente para a oração. Por que para a oração? Porque a oração é a única forma da gente denunciar a nossa carne. Aleluia. Só nesse momento que a gente denuncia a nossa carne, mas na oração. É aquilo que tu leu aqui, pensamento. Senhor, mata esse pensamento. Arranque. Senhor, tive vontade de fazer isso. A oração faz com que a gente denuncie a nossa carne. E a nossa carne não gosta de ser denunciada. Aí ela fica fraca quando é justamente o momento de orar. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Só que eu li uma frase, essa frase é bem verdade. Meu Deus. E a frase dizia: não deixe de orar porque pecou, mas sore até você vencer o seu pecado. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque aí que a carne traz a toda a acusação, pastor, pra gente orar, vai orar. Passou o dia todo pecando, cara de pau você, né? Essa cara falando com a gente. Mas sabe o que a gente faz? É verdade. Eu, Senhor. Só que quem é avivado, ele não deixa o pecado deixar. Ele perdeu a intimidade dele com Deus. Mas ele ora para vencer o pecado. Meu Deus, aleluia. Eles estão subindo. Aí o moço, como de costume, vai pedir uma esmola. Ele estava tão convicto, porque o texto diz assim: e esperava receber deles alguma coisa. Nem sabe o que era. Porque para quem está caído,
Porque tudo que vem de homem te faz olhar para baixo. Mas o que vem de Deus, Meu Deus! Ô, glória! não te faz olhar para baixo, te faz olhar para cima. Ô, glória! Jesus. Aleluia! Eu fico uma palavra para quem quer receber hoje. Chega de olhar para baixo. Hoje a gente vai olhar só para cima. Paulo vai dizer que esquecendo as coisas que para trás ficam, prossiga olhando para o alvo. O salmista declarou: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aquele olhou para os céus e disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aquilo que tu precisa não vai vir de homem, aquilo que tu precisa vai vir de Deus. Quem acredita, 1 minuto de glória vai vir de cima. O teu socorro vem de cima, a tua ajuda vem de cima, vem de cima. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Glória! Glória a Deus. Deus Santo, aleluia! Olha para nós. Meu Deus, aleluia! Ontem o meu pastor pregou, ele falou da verdade. Ele fala assim, na pregação dele, Meu Senhor, ele pregou dizendo: não, que a gente fica com esse negócio, não olha para mim não olha para o homem não, esse querer, tá? Aí ele falou a verdade. meu Senhor, Porque Pedro diz assim: olha para nós. ô glória! É. Aleluia. Só que quando ele diz olha para nós, ele está dizendo o seguinte: olha para Cristo que está em nós. Aleluia. Deus. Em Atos dos Apóstolos vai ser a primeira vez que vai aparecer o nome, a palavra cristão. E a palavra cristão significa, sabe o quê? Pequeno Cristo. Só que quem diz que é cristão não é os cristãos, não. Foi um jogando juntamente com aquele povo e dizendo: aquela reunião de cristãos a gente precisa acabar. Meu Deus! Porque eles são pequeno Cristo. Em outra palavra, eles são parecidíssimos com o mestre dele. E quem olhar para nós, irmão, precisa ver Cristo em nós. Se não ver Cristo em nós, vai ver Cristo em quem? A gente precisa refletir a Cristo. Segunda Reis, capítulo 5, quando o rei soube da história de Naamã, ele rasgou as vestes e disse: porventura, eu posso fazer alguma coisa por Naamã? Eliseu ficou sabendo e disse: opa, deixa-me, porque saberás que há profeta em Israel. Monte Tabor precisa ser uma referência de Cristo.
Isso aqui é interessante, pastor. Eu vou frisar de novo, que o texto diz assim: o que esperava receber dele alguma coisa. E uma verdade que o texto nos ensina é que ele não recebeu o que ele quis. Mas Deus liberou para ele aquilo que ele precisava. Porque nem tudo que eu quero de fato eu preciso. Porque se ele recebe o que ele queria, ele continuaria da mesma forma, do mesmo jeito. Meu Deus! Aleluia! E eu não vi a passageira, porque essa igreja aqui não guarda a passageira. E guarda errado. Deus, Senhor da glória. E não xodó de Jeová. Para que esse negocinho de achar que Deus tem que te dar aquilo que tu quer. Meu Deus! Porque Deus muitas vezes não me dá o que eu quero. É verdade. A gente vai andando na Bíblia. Meu Senhor, aleluia! Pedis e não receber? Porque pediu? Meu Deus! Ó, os seus lábios têm prazer deleite. Então tem coisas que eu peço que é pro meu, e o que é o meu prazer, se não tiver atrelado à vontade de Deus, ele não dá. Aleluia! Deus salve! Ele não dá o que me dá prazer, mas ele libera sobre mim aquilo que eu necessito. Talvez tu não vai receber o que vai te dar prazer, mas ele já está liberando aquilo que tu necessita para tu continuar de pé, Aleluia! para tu continuar firme. Meu Deus! Olha para nós, olha o que diz: não tenho ouro, e era o que ele queria. Não tenho prata, e era o que ele queria. Meu Senhor! Mas o que eu quero, Oh, Jesus! isso eu te dou. Glória! Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Meu Deus! Aleluia! Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, poder e glória. Aleluia. Posso falar mais uma verdade, pastor? O senhor me autoriza? Se você não gostar, eu falo. Escute! Olha o que ele vai dizer. Não tenho ouro. E não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo. Levanta aí. Subiu a Zana da igreja. Meu Senhor! Subindo seja curado. Meu Deus! Aleluia! Subindo seja liberto. Aleluia. Subindo demônios saem. Subindo vejam a poder do sangue de Jesus. O que será? Será porque estamos numa geração que prefere mais o ouro e a prata do que o levantamento? Se a gente trabalhasse para Jesus,
o quanto a gente trabalha para teorizar. As nossas igrejas estavam lotadas. Eu digo aqui, mano, um modo geral, tá? Não é essa igreja. Eu digo um modo geral. Sabe por quê? Tá chovendo, tá chovendo? Tá chovendo forte? A gente dá desculpa para não vir no culto. Pastor, eu não fui pro culto porque choveu forte. É verdade. Mas essa mesma chuva forte amanhã faz com que a gente não volte ao trabalho. É verdade. Porque da mesma forma que a gente liga para o pastor, a gente não liga para o patrão. Sabe por quê? Porque é desplantado no olho e na praia. Ô, glória! Jesus maravilhoso. Pastor, eu não fui pro culto não porque eu estava muito cansado. Meu Deus! Mas ninguém liga pro patrão para dizer, patrão, não vou hoje. Por que, meu filho? Não, eu estou cansado. Está lá se arrastando na cara. Por quê? Porque olhe pra tu não trabalha porque tu guarda o patrão. Quem trabalha porque guarda o patrão? Você trabalha porque quer receber no final do mês ou no início. Quando eu falo isso, primeiro aqui, ó. Ele não tinha ouro, não tinha prata. Mas eles tinham levanta e anda. Levanta e anda. Meu Deus! Levanta Aleluia! e anda. Glória! Levanta Meu Senhor! e anda. Aleluia! Eu digo para você, não é isso. Eu estou falando de prioridade. Prioridade. Porque o ouro e a prata, às vezes, passa a ser mais prioridade do que Jesus. Hoje eu vou orar, meu Deus, tu entende? Estou tão cansado. Hoje eu não vou ler, não, já está bom. Às 5 horas no Instagram, 10 no Facebook, 9 horas no estado de WhatsApp, vendo a vida dos outros. Se fosse a tua, até valia a pena, mas tu perde mais tempo vendo a vida dos outros. Aleluia. E eu disse aqui para o passado, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o meu bem substitui. Em nome de Jesus Cristo. Ô, glória! E Anda! aí eu pedi. E pegando na mão, por quê, pastor? Porque ele nunca andou. Diferente a parte dele, que chegou e depois pulou. Já experimentou, não sabe como é que é. Mas ele nunca andou. Então, para quem nunca andou, não é só palavra. É a Deus,
liberar. Aleluia. Porque quando ele pegou na mão, pastor, aí está escrito na Bíblia, e logo os seus pés e tornozelos se... Aleluia. Meu Deus. Jesus. Aleluia. Tem gente que não consegue se firmar. Claro, tu não estendeu a mão. Deus Santo. Meu Senhor. E Pedro só soltou depois que ele se... Irmão. Agora pode soltar. Esse daí não quer mais. Esse não volta mais pro bar. Esse não usa droga. Esse não vai pra prostituição. E agora? Ele tá firme. Ela tá firme. Ele tá firme. Ela tá firme. Deus Santo. Aleluia. A gente encerra aqui agora. Encerra aqui agora. Aí o texto diz que os seus pés e os seus tornozelos se... Seus pés e seus tornozelos se... Tornozelo, ele dá o movimento do pé. Tornozelo, ele dá movimento para os... E os pés? Suporta todo mundo. Deus Santo. Eita, coisa linda! Porque quem está firme, por mais pesado que seja, Eita, maravilha! ele se movimenta. Aleluia. Ele aguenta o peso. A prova está batendo, mas ela aguenta o peso. A luta está batendo, mas ela aguenta o peso. Eita Jesus. E para a raiva do diabo, ela não perde o movimento. Ela diz: está pesado, mas hoje eu vou adorar. Está pesado, mas hoje eu vou para o culto do avivamento. Está pesado! Deus vai fazer tudo assalto na tua vida. O que estava parado, tu vai saltar. Quando alguém olhar e vai dizer: como é que ela conseguiu? É o Deus que te trouxe aqui essa noite. Ele vai fazer você saltar diante da luta, diante da diversidade, diante da prova. Acessos aonde antes ele não poderia. Aleluia. Aí olha como é que ele anda, tá no texto. Aí ele entra igual o Monte Tabor. Monte Tabor é cheio do Espírito Santo. Aleluia! Tá na Bíblia. Aí o pessoal tá olhando e tá vendo ele saltar. E o mais lindo, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O maior milagre não é o milagre que você recebe. O maior milagre é o milagre que você sai glorificando a Deus.